Oi, pessoal. Marcelo Serrano aqui. Esse é mais um episódio do podcast Talviews. Antes de começar, deixo o convite para você que nos acompanha seguir as outras plataformas do Talviews. A gente tem criado conteúdos complementares quase que diariamente no Instagram e todos os relatórios aqui do Research e da nossa área macro ficam disponíveis no nosso canal do Telegram. Bom, hoje a gente deixa os assuntos de bolsa um pouco de lado para falar sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. E a ideia é tentar entender como essa agenda tem evoluído por aqui, como a AI tem de fato movimentado os investimentos, o deal flow aqui de tecnologia no Brasil e quais os próximos passos dessa agenda, a tendência, entre outros pontos. E o legal é que a gente vai passar por toda essa discussão com um representante da empresa mais valiosa do mundo, que chegou a bater um market cap de 4 trilhões de dólares recentemente. Então, é uma honra aqui receber o Márcio Aguiar, diretor da divisão de Enterprise da NVIDIA para a América Latina. E além do Márcio, a gente conta com um reforço de peso aqui também, que já passou por outros episódios aqui do Itaú Views, que é o Thiago Macera, diretor no Investment Banking do Itaú BBA, para cobertura de tecnologia. Ele vai complementar, além de fazer algumas perguntas aqui comigo para o Márcio, ele vai complementar trazendo a visão dele para investimentos, negócios de tecnologia, e acho que vai complementar bem essa discussão. Thiago, Márcio, tudo bem? Bem-vindos. Marcelo, obrigado. Thiago, um prazer conhecê-lo. Vamos lá, estamos aqui tentando desmistificar um pouco o que é essa nova era da inteligência artificial, né? Imagina aí a equipe do Thiago aí, a dificuldade, né? Os desafios, no caso, para encontrar essas oportunidades que estão cada vez mais crescentes, né? E vamos tentar ajudar aí um pouco o público a entender até o que a NVIDIA faz e vem fazendo para continuar inovando nessa velocidade que a gente está inovando aí. Obrigado de novo, Marcelo. Márcio, um prazer. A gente vai falar bastante aqui sobre inteligência artificial. Acho que é o grande tema hoje em tech. Acho que não só no Brasil, mas globalmente. Acho que os impactos, os investimentos e acho que quais são os próximos passos que a gente vai ter nessa corrida dessa nova, mas não nova tecnologia, né? Bacana. Acho que já vamos arrancar, começar falando de próximos passos, né? A gente vai falar de cenário, mas eu já queria começar com uma pergunta olhando para frente, Márcio. E assim, na abertura eu comentei que a NVIDIA era a empresa mais valiosa do mundo, e eu acho que de certa maneira ela acaba personificando para muita gente a evolução dessa agenda de inteligência artificial por meio dos chips, semicondutores. Ela personifica um pouco essa vanguarda. E eu queria entender qual que é o próximo salto dessa agenda para a NVIDIA e também falando especificamente da companhia, se tem uma agenda mais forte também olhando para software, por exemplo, né? A gente fala muito de chips e tudo mais, se tem uma trilha interessante que você possa comentar nessa parte também. Não, perfeitamente. Na verdade, é todo esse conjunto de soluções, né? Hardware, arquiteturas de hardware, que são múltiplas GPUs dentro de um servidor, e software. O software é o grande, vamos dizer assim, diferencial de tudo isso, né? Então, a NVIDIA, de uma maneira muito focada, desde 2010, vem desenvolvendo plataformas computacionais para atender as diversas indústrias, e isso ficou muito provado durante a pandemia, na época que a gente não estava podendo produzir novos chips. Nós, então, dobramos o nosso foco na aceleração de softwares para atender a demanda computacional dos nossos clientes, que até então precisavam continuar evoluindo. Então, é isso que a gente vem focando. Como empresa, éramos, sim, no início, uma empresa que fabricava o chip, depois fabricou um sistema otimizado para a inteligência artificial em 2016. Depois nós começamos a oferecer toda a questão de infraestrutura para um data center, que é onde a gente se encontra hoje, isso cada vez aumenta mais. Então, focamos em dar suporte às diversas empresas de tecnologia que são grandes clientes e parceiros que nos estão levando aí nesse salto aí de 4 trilhões, né? Mas, na verdade, eu já falei, acho que isso antes, ou quem já me ouviu antes, é sempre o início, porque nós estamos sempre começando, porque não existe um boom, não existe um grande salto. O que existe, sim, é uma evolução de tudo que a gente vive hoje, que as pessoas vão tomando
cada vez mais gosto em usar essas tecnologias e vão trazendo cada vez mais desafios, não só para nós, mas como todo o ecossistema que a gente está envolvido. Márcio, acho que um reflexo desse seu comentário de que é só o início são as contínuas revisões que a gente tem visto de planejamento de investimento que as Big Techs vão fazer, né? Acho que quando você olha para o que Google, Microsoft, Meta, todas as grandes Big Techs têm anunciado de investimentos não só em modelos de inteligência artificial, mas também em potenciais implementações ou aplicações, esses números só aumentam e são números que chamam a atenção do mercado, né? Aí vem a pergunta difícil, que é o que você acha que são os próximos passos, acho que dessa corrida, e quem você acha que são os potenciais vencedores dessa corrida de investimento em IA? Então, belíssima pergunta. Algumas semanas atrás, né, as Big Techs anunciaram aí os seus balanços, mais investimento em softwares, né, serviços que elas estão ali de uma maneira concorrendo entre si, né? E, obviamente, quando a gente vê esse tipo de investimento em mais software e mais oferta de software como serviço, entre aspas, está entrando ali mais poder de processamento. Então, nesse momento é quando a gente fala, opa, vai ter muita coisa aqui para a gente. Nessa corrida, né, vamos dizer assim, já que você está querendo colocar em termos de corrida, as empresas que já têm no seu DNA, né, um desenvolvimento mais de aplicações, de software, elas tendem a ter um pouquinho mais de vantagem. Então, por exemplo, uma Microsoft, ela tem, por ser uma empresa de software, ela já tem uma, vamos dizer assim, um pouquinho mais de vantagem em relação às demais, porque já está no DNA dela de estar trazendo cada vez mais ferramentas para otimizar ali o fluxo de trabalho de várias empresas. Mas isso não quer dizer que as outras não tenham esse potencial. Todas têm. Na verdade, todas estão se arrumando ali, se ajeitando, porque existe um mercado enorme à frente de todos, né? E, obviamente, tem que continuar com essa visão, né? Não só a longo prazo, porque até nós, como empresa, nós não temos uma visão a longo prazo, né? Se você já ouviu o nosso CEO falando, ele fala, o nosso longo prazo é daqui a 6 meses. Porque daqui a 6 meses a gente tem que estar trazendo mais inovação tecnológica, porque se não trouxermos, os nossos concorrentes vão descobrir algo que nós não descobrimos e vão só focar naquilo. Então, a gente está sempre muito antenado o que tem ali naquela, logo à frente, que a gente possa evoluir do que a gente tem agora e já trazer algo inovador. Por isso que a gente até mudou a cadência que a gente vem anunciando novas GPUs, novas gerações de software, para que aquilo seja mais acelerado. Não é à toa, tem vários motivos. Um é que continuarmos ali como pioneiros naquilo que a gente faz, e 2, é mostrar para o mercado que, olha, temos competência, continue aí evoluindo no teu software, que a gente está focado aqui em melhorar a nossa infraestrutura de hardware. Bacana, a gente vai voltar a falar mais da NVIDIA, Thiago, mas eu queria dar um passo atrás, falar um pouco do cenário de investimentos em tech, em startups no Brasil. Estava olhando os números, a gente teve retração nos últimos anos, mas em 2024 esse número voltou a crescer, um pouco acima de 2,3 bilhões de dólares de aportes em startups. Eu queria te perguntar como você está vendo o apetite, cenário para investimentos em tecnologia aqui no Brasil, cenário macro com juros a um patamar alto. Eu não sei o quanto esse macro afeta ou se essas discussões de AI elas extrapolam o macro. Como é que você está vendo isso? Acho que a pergunta é ótima. Primeiro que o ambiente de tech, acho que ele passou pelo que a gente chamou dos invernos das startups, que foi aquele ano de 2023 e final de 2022, onde a redução de investimento foi muito grande, não só no Brasil, mas globalmente. E acho que as empresas e as startups, principalmente no Brasil, tiveram que passar por um processo de amadurecimento, que incluiu você rebalancear crescimento contra a rentabilidade, acho que você redefinir prioridades de investimento. E a boa notícia é que acho que as empresas brasileiras fizeram um trabalho excelente. Então, quando você olha para o ecossistema brasileiro de tecnologia, hoje você tem empresas muito maiores, muito mais fortes, mais sólidas, que já aprenderam a viver o ciclo de baixa e o ciclo de alta. E acho que isso tem atraído muita atenção dos investidores. Então, como você colocou bem, a gente já viu uma recuperação de investimentos de startups no Brasil.
A gente vê um 2025 com uma atividade bastante forte. Acho que o que é legal é que a gente volta a ver investimentos maiores. Então, a gente falou de 2024, os números, né, de investimentos de empresas pequenas, né, 5, 10 milhões. Esse ano a gente já teve uma série de rodadas, né, de investimentos de 50 milhões de dólares ou mais, o que é um sinal de que os investidores estão positivos. E importante, a gente tem muito interesse estratégico também. Então, a gente vê novas empresas, players que não estavam na região querendo entrar, porque o Brasil é um mercado grande, é um mercado onde a penetração digital ainda acontece, é um mercado onde o ecossistema se provou bastante resiliente. Então, acho que é positivo. E acho que o Brasil, nesse sentido, começa também a viver, acho que os benefícios e as oportunidades que a inteligência artificial vai trazer. Então, a gente começa a ver uma série de empresas no Brasil rapidamente absorvendo, aprendendo sobre essas novas tecnologias e fazendo aplicação. O Brasil ainda não é um mercado, até porque esse vai ser um mercado de escala, né, acho que global, para investimentos em modelos, mas o Brasil tem uma oportunidade gigantesca de você fazer melhores usos, né, da tecnologia de inteligência artificial. Então, várias empresas já trabalhando, seja no relacionamento com o consumidor, seja na automação de processos, seja em diminuir o back-office ou tornar mais inteligente. Então, a gente vai ver no Brasil surgirem muitas empresas que vão ser o que eu chamo de facilitadores do uso da tecnologia de inteligência artificial. E a gente já começa a ver esse investimento começar a dar resultados, empresas com melhores margens, maiores crescimentos. Então, o Brasil vai participar também dessa corrida, acho que não como investidora em modelos, mas muito sim como aplicação e acho que melhora de produtividade na economia. A gente tem muita empresa fazendo muita coisa legal já aqui, e isso deve atrair mais dinheiro de investidor internacional. Legal, eu queria pegar o gancho do final da tua resposta, Thiago, e perguntar para o Márcio, ainda falando do cenário Brasil, se a gente tem potencial de realmente liderar uma agenda estratégica em AI, ou se a gente deve ficar mais ou menos nessa linha, apenas como usuários, integradores. E se você, enfim, pensando na tua cobertura Latam, se tem alguma coisa, não só Brasil, mas América Latina, que surpreenda a NVIDIA, que te surpreenda em relação à inovação, adoção tecnológica, tem alguma coisa que salta aos olhos, assim? Então, na verdade, o que me surpreende é que existem várias empresas, tudo isso aqui que o Thiago falou, usando já a IA para ajudar nessas tarefas administrativas, só que acho que culturalmente falando, nós não somos muito bons de marketing, né? As empresas acham que não expondo essas iniciativas de inovação, elas estão se tornando diferentes dos seus concorrentes. Quando que em outras regiões, né, como a gente tem por mais que eu cuide da América Latina, a gente tem uma visão muito global de tudo que acontece, as empresas fora do Brasil, elas têm uma aptidão maior para já botar o marketing à frente do negócio, e funciona. Então, assim, acho que a minha sugestão, obviamente, eu não sou o gestor daquela empresa, eu acho que as pessoas deveriam confiar um pouquinho mais no potencial que elas têm dentro de casa. O trabalho que a gente faz, que é pouco visto ainda para o mercado, a gente faz um trabalho muito forte de capacitação, desde o nível das universidades até passando pelas startups e nas empresas. Porque como o uso da nossa tecnologia ele já foi amplamente democratizado entre todos os nossos parceiros, então, para mim, a NVIDIA fica muito mais fácil a gente chegar em qualquer empresa e ajudá-los a desenhar essa jornada de inovação que eles vão ter e deixá-los bem à vontade aonde eles vão escolher rodar essas aplicações. Então, assim, obviamente eu tenho, né, até como um dos gestores da NVIDIA na região, tornar a nossa região não só consumidora, como uma região que realmente produz, né, e exporta esse tipo de tecnologia, não só talentos. Talentos a gente exporta aos montes, mas eu digo de empresas que estão sendo adquiridas por empresas estrangeiras e mudar um pouco desse paradigma que tem das empresas brasileiras estarem comprando tecnologia estrangeira quando a gente tem gente dentro do país que pode fazer isso. Então, vocês comentaram de startup, para nós é um pilar super, hiper importante para a nossa divisão Enterprise, porque estão nelas o que a gente vive hoje de inovação tecnológica. Mas, de novo, em geral, as startups, um grupo pequeno de engenheiros,
pessoal muito focado ali no desenvolvimento do produto, não tem ainda, vamos dizer assim, o fit de dar uma maquiada ali na empresa no sentido de colocá-la melhor exposta ao mercado, né? Então a gente faz muito esse trabalho até de orientá-los. Cara, teu projeto está muito bom, você deveria ir nessa linha. E com isso a gente ajuda, né, a levá-los ao mercado, né? Então, isso é um trabalho muito bacana que o nosso time também corporativo faz em ajudar as grandes empresas a se conectarem com essas empresas de inovação e, com isso, impulsionar a nossa economia. Esse ponto, Márcio, é super importante. A gente vê isso e a gente ouve muito isso de fundo. Acho que o Brasil, acho que o empreendedor brasileiro, ele está acostumado com dificuldade, volatilidade. Então, a gente acaba se superando e quando tem uma tecnologia, a gente tem a capacidade rápida de adoção, de adaptação. A gente tem várias características do empreendedor brasileiro que fazem o ecossistema brasileiro muito bom, né? Então, acho que isso é muito legal. Agora, Márcio, dado que o Marcelo trouxe o tema de cenário global, cenário regional, eu sou obrigado a te perguntar sobre as tensões geopolíticas, né? E todas essas disputas comerciais de Estados Unidos e China, né? E eu queria a sua visão de como isso impacta essa corrida de inteligência artificial, né? A questão dos semicondutores. Como é que você vê esse mercado se mexendo ou se adaptando a essas, digamos, novas tensões entre China e Estados Unidos e até algumas restrições de compartilhamento de tecnologia, de investimentos? Fala um pouco sobre como você vê isso impactando globalmente esse setor. Não, perfeito. Bom, o que vem impactando, na verdade, são essas dúvidas, né? As incertezas que eu diria que estão diminuindo, né? A gente tem um novo governo nos Estados Unidos que, obviamente, na sua campanha tinha várias promessas de mudanças que relativamente eram prejudiciais para os dois lados, tanto Estados Unidos e China, que são duas grandes potências aí nesse mercado de inovação, e, obviamente, isso reflete para vários outros países, inclusive o nosso. Mas eu diria que isso está, nesse momento, diminuindo cada vez mais, o que é bom, né? É como se fosse o dólar tão volátil, o empresário vai falar, deixa eu esperar, ou ele vai parar alto, ou ele vai parar baixo para eu poder dar meu próximo passo. Então, acho que o governo americano já está esclarecendo algumas das suas sanções, né, que foram impostas às empresas de tecnologia. Obviamente, isso não só afeta a NVIDIA, como afetou no resultado do nosso primeiro trimestre, mas já para esse segundo trimestre a gente já tem autorização, né, de voltar a vender produtos para a China, e isso também traz mais oportunidade para o ecossistema de empresas que a gente movimenta, né? Então, não é dos melhores cenários, não queríamos viver assim. Inclusive, a gente ouve hoje, né, por exemplo, ok, isso está regularizado, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Tem tantas, né, infelizmente está acontecendo tantas guerras no mundo que fogem do nosso controle, né? Então, uma outra vantagem, né, por estar atuando globalmente, é que a gente tem tido a felicidade de estar compensando um pouco desse fluxo de vendas que tínhamos para a China, para outras regiões, como a Europa, né, como agora começa um pouco vir para a América Latina, o próprio Brasil aqui se posicionando para receber mais data centers aqui na nossa região, né? Só que, de novo, a gente vive aí em meio dessas discussões políticas que é um pouco difícil de gerenciar isso, né? Porque aí a gente se volta internamente, vamos continuar focando no que a gente faz de melhor, porque quando tudo isso se acalmar, a gente já está pronto para atender aí a demanda dos clientes. Bacana. Um ponto que eu queria trazer, Thiago, até antes de começar a gravar, a gente estava batendo um papo aqui, eu e o Márcio, falando sobre empresas super pequenas, listadas já no mercado americano de software e, movimento de oscilação. O Márcio deu uns spoilers da carteira dele aqui para mim, a gente não vai falar disso no episódio, mas estava mostrando aí umas ações que eu desconhecia. E aí me veio o gancho aqui, a dúvida, que é como vocês fazem lá para colocar AI como premissa na hora de montar, avaliar, enfim, valuation dessas startups, né? Porque a sensação é que há uma dificuldade, há um hype, né? Por óbvio, em relação ao tema, e deve ser difícil separar o que é ruído do que, de fato, tem um valor muito tangível. Como é que vocês têm feito para separar isso, um pouco do que é ruído, o que tem valor, em um segmento que se transforma e evolui tão rapidamente? Essa acho que é a pergunta mais difícil que eu venho recebendo atualmente. Acho que a gente já viu
ao longo das últimas décadas, né? Que toda vez que você tem uma tecnologia disruptiva, e eu acho que nesse momento ninguém mais discorda de que a inteligência artificial ela é disruptiva no sentido de que vai transformar muitos setores e economias, você por um período você tem uma dificuldade muito grande de precificação dos ativos, né? Uma porque tem-se a premissa de que vão se surgir grandes campeões, então muitas vezes as pessoas exageram no que é o crescimento desses grandes campeões, né? Não dá para ter 150 campeões, mas você tem valuation de 150 campeões na rua, então as pessoas estão apostando e podem acertar ou errar. Mas também, no caso da inteligência artificial, tem uma preocupação que é a disrupção e a eliminação ou a transformação total de um negócio, né? Então, hoje, quando a gente está nas conversas com investidores, com fundos, com empresas, acho que a discussão navega em 3 grandes itens que afetam valuation, tá? O primeiro, que acho que está muito no radar de todo mundo, mas é a capacidade de gerar mais receita com aquela tecnologia. E aí é quanto crescimento exponencial você consegue ter. Então você já tem alguns casos, né? Você pega, por exemplo, eu vou dar um caso que para mim é enigmático, é a velocidade com que OpenAI teve de número de usuários, de receita, sobe preço, ninguém para, continua crescendo, e aí você já tem contas de que fala que ela deveria valer 100 trilhões de dólares, porque é 1 bilhão de pessoas usando, pagando X mil reais, X mil dólares. Então, acho que você tem uma questão que é uma discussão muito de potencial de receita, e aí é muito difícil você precificar. Então, a gente tem uma discussão dessa. Nesse sentido, o que a gente está vendo nas discussões de valuation hoje para aquelas empresas que já aprovaram a tese, o mercado tem sido muito, muito aberto ou flexível para comprar crescimentos exponenciais, então esse é um tema. O segundo tema que o Márcio falou rapidamente no discurso dele, mas é um tema de produtividade e gestão de resultado, então aumento de eficiência. Essa é uma discussão muito forte, acho que a gente já tem algumas empresas fazendo aplicações importantes que aumentam de maneira significativa a produtividade, então a gente tem empresas falando que melhoraram em 30%, 40% a produtividade. Aqui você tem 2 potenciais consequências, são melhoras de margens ou redução de preço. As duas acho que têm um impacto positivo para aumentar a competitividade dessa empresa, né? Você tem um terceiro fator que esse é muito mais difícil, mas que a gente tem tido a discussão, que é o fator de, poxa, essa tecnologia, por ser disruptiva, vai tornar companhias ou soluções obsoletas. Então a gente começa a ter em alguns setores, e eu posso te falar que nos setores que a gente cobre, onde a gente tem ouvido mais isso é nos setores, por exemplo, de relação com o consumidor, de interação com consumidores, seja via áudio, vídeo, seja via mensagem. Então essa automatização, a melhoria dessa comunicação, acho que tem muito trabalho, e tem também trabalhos repetitivos de back-office que as pessoas veem muita aplicação. Então, de novo, né, é um mundo... Eu falei de 3 coisas aqui que são absolutamente transformadoras, e é por isso que tantos investidores e tantas empresas estão gastando muito tempo, que é para poder entender aonde ela deveria se posicionar em cada um desses temas. No Brasil em particular, agora que a gente começa a implementação, a gente começa a ver algumas empresas já se distanciando de outras, então isso deveria refletir em valuation no curto, médio prazo. Na verdade, é uma mudança. A mudança está acontecendo, né? Não da maneira que muitos, como não conhecem o tema, acha que é algo que é da noite para o dia. Não, é tudo uma evolução. Obviamente, como você comentou, trabalhos administrativos, né? Vamos começar aqui por eles. Se eles podem ser automatizados e melhor, e se tornarem mais eficientes para o negócio, excelente para aquele negócio. A tendência é que aquele negócio, estando mais competitivo e tendo mais lucratividade, vai contratar pessoas para fazer outras tarefas. E, em geral, essa posição, numa lógica, vai pagar mais do que aquela posição administrativa. Então, se vai pagar mais, aquela pessoa, vamos dizer, vai ter um poder de consumo maior, vai gerar mais dinheiro de volta para a economia. E aquilo vai rodando. Então, assim, acho que qualquer um gostaria hoje de ter um agente de IA trabalhando contigo ali, ou vários agentes trabalhando com você 24 horas do dia. Nós, como somos da NVIDIA, a gente já tem isso, né? Então, eu adoro. Então, assim, eu já estou... Não que eu estou acostumado, estamos nos acostumando e estamos também aprendendo a lidar com isso, né? E existem situações na qual o humano vai ter que sempre intervir, porque não está ainda 100% certo, né? Então, assim,
outro erro das empresas, né? Não, eu vou fazer esse investimento nessa tecnologia, então quanto que de retorno eu vou ter? Quanto tempo você estima o meu retorno? Não tem como estimar isso. Então, eu até dou um paralelo falando um pouco da história da NVIDIA. Em 2001, quando nós abrimos a programação das nossas GPUs para que fossem utilizadas para qualquer workload que demandasse muito poder computacional, nós imaginávamos que naquela época iríamos fazer um tremendo sucesso. Em 2001. Então, esse sucesso mesmo veio em 2022, quando que durante 6 anos nós trabalhamos de uma maneira, vamos dizer assim, fora do radar, junto com a OpenAI, atualizando as arquiteturas de hardware, otimizando as conexões entre GPUs, para atender essa demanda que a gente vive hoje, que é essa demanda de alto poder computacional, né? E os desafios que tem das empresas montarem ali seus data centers. Então, assim, nós estamos em 2025, a gente tem sim uma projeção, igual vocês perguntaram o próximo passo, até 2030, 90% dos data centers que hoje existem, eles serão modernizados e todos eles terão GPUs. Então, essa é a visão que a gente está trabalhando, não é uma coisa simples para isso se tornar uma realidade. A gente tem que continuar focando no desenvolvimento de plataformas de software, de hardware, validando com grandes empresas para ver se está bom isso daí. Entendeu? É o que mais a gente faz, entendeu? Por isso que a gente está hoje sendo, vamos dizer assim, premiado com essa posição que a gente está no mercado. Marcelo, esse ponto que o Márcio traz é importante, né? Eu falei de receita, custo, mas acho que uma certeza que tem é que as empresas vão ter que investir nessa tecnologia. Acho que isso é uma certeza. Ela vem a disrupção e eu acho que hoje, se você for em qualquer sala de conselho de administração ou qualquer sala de reunião de gerentes ou diretores de empresas, estão todos discutindo onde e como investir. Então, esse é um tema que já é recorrente, quer dizer, esse investimento vai ter que ser feito. Acho que a dificuldade agora é aonde eu atiro, né? Onde eu tento focar. Então, acho que os próximos 2, 3 anos vão ser muito interessantes para ver quem fez as apostas corretas ou não. Mas isso tem, obviamente, impactado muito valuation, né? Você está falando das empresas americanas. É interessante como o comportamento dos trimestres é diferente. Tem trimestres que as empresas anunciam investimento e o mercado reage negativamente. Está investindo muito. Aí tem outro trimestre que eles anunciam investimento e o mercado sobe, porque ele está investindo mais. Então, mesmo o mercado está aprendendo a ler os sinais e a entender, poxa, para onde a tecnologia vai. Eu acho que a inteligência artificial, o Marcos colocou isso em algum momento, acho que isso vai gerar inovação para os próximos 5 a 10 anos com facilidade. Vai ter um impacto parecido com o que a gente viu da internet no final dos anos 90, para aqueles que são um pouco mais velhos. Acho que no começo tinha dificuldade de entender, mas a gente sabia que lá na frente sairiam novos modelos de negócio. É uma evolução. E não tem como uma empresa estar hoje onde ela está, pensando em investir, ou então ela está como líder do mercado dela, vamos dizer assim, ainda sem estar usando tantas técnicas de IA, porque todos estão usando. É que a pessoa não sente, porque ela já vem pouco a pouco entrando no teu dia a dia. E não existe isso. Se você não investir, você vai estar fora do mercado. Não tem. Não existe isso, porque os gestores que conseguiram trazer uma empresa a um nível que está sendo respeitado dentro do mercado dele, eles sabem que ele precisa, pouco a pouco, ir adotando a inovação tecnológica. Por isso eu gosto de falar assim, é pouco a pouco, não é um salto, boom, porque ele não sabe nem por onde começar, ele não tem nem ainda... Ele tem que ter parâmetros, ele tem que ter, como todos nós, deixa eu ver se isso aqui... Vamos começar por aqui, então. Vamos ver como é que isso se aplica ao nosso negócio, entendeu? Então, assim, por isso que para nós está sendo extremamente gratificante poder abrir um pouco a mente das empresas, dizer, tem vários caminhos, vocês escolhem. O que vocês escolherem, nós, como corporação, vamos estar ali prontos para te apoiar. Não só diretamente, né? Em atuando, em educando, assim como trazer os nossos parceiros do ecossistema para te ajudar a acelerar. Bacana. Acho que a gente conseguiu projetar um pouco os próximos passos, né? A gente falou um pouco de agenda de produtividade, eficiência, os agentes de AI, mas para terminar esse papo, a gente está falando de tecnologia com aquela pergunta mais futurista, qual que é a próxima fronteira tecnológica que talvez mais empolgue vocês e que talvez seja pouco comentada, que menos gente tem prestado atenção e que fuja um pouco desses pontos que a gente
já falou até agora. Não, perfeito. Como o nosso CEO fala, tudo que se move hoje vai ser automatizado. Então a gente já entra hoje muito na era da IA física, né? Usando robôs humanoides, que hoje já é uma realidade dentro da área de saúde. Se vocês prestarem atenção para a área de saúde, já não necessariamente só o robô humanoide, você começa a ter a cirurgia via robótica, você começa a ter enfermeiros que já são ali robôs para, né, fazer aquele atendimento ao paciente. Isso já é uma realidade na Ásia, pouco a pouco está começando a chegar em outras regiões do mundo, porque existe uma carência, e vai sempre existir, uma carência enorme de profissionais para atender essa área de saúde, né? Então, não só do ponto do descobrimento de novas vacinas, descobrimento de novas curas de doenças, usando técnicas de IA, a humanidade já vai vir com uma propensão de viver mais tempo e vai ter que ter mais gente para cuidar e não vai ter como não ter esses robôs, né? Então, assim, a gente tem hoje o privilégio de estar trabalhando com mais de 90 empresas que fabricam robôs. Nós, do lado do software, que a gente tem uma plataforma chamada Isaac, que é uma plataforma de software, e temos um hardware chamado Jetson, né? Coincidentemente, aí para quem é mais da minha idade, vamos dizer assim, mais maduro, vai lembrar do desenho animado Jetson. Então, assim, esses dois ingredientes, né, essa solução voltada para a robótica, hoje já é uma realidade. Então, esse é o nosso grande próximo salto, né? Então, dali não tem, não tem volta. Eu concordo com o Márcio, eu fico... Até porque na minha infância isso era absolutamente, né, coisa de desenho. Mas eu acho que a parte da robótica, a robótica ela une, né, esse mundo do hardware com o software, né? Eu acho que o mundo físico com o mundo digital, eu acho que você tem inúmeras aplicações. Eu acho que é incrível o que a gente viu de evolução nos últimos 2, 3 anos. Eu acho que a inteligência artificial permite com que também o nível de aprendizado e o nível de autonomia que esses robôs ou que essas máquinas terão, eles aumentam muito. Isso permite com que as aplicações sejam muito muito mais extensas, né? Então a gente já está vendo aqui robôs que aprendem com o movimento, que aprendem com a repetição, conseguem se adaptar. Acho que isso abre um caminho muito grande da integração do físico com o digital, que eu acho que vai gerar uma enorme oportunidade de produtividade. Então essa área é incrível, e obviamente que o mundo hoje do TikTok, do Instagram, nos deixa ainda mais empolgados, porque você vê vídeos incríveis do que as máquinas já conseguem fazer. Mas eu também adoro, e eu estou super empolgado com o que eu tenho visto e lido, que as evoluções que a inteligência artificial tem tido também na biotecnologia, né? A gente está vendo uma série de aplicações, seja até com uso de máquina ou não de máquina, mas acho que isso aumenta a esperança de que a gente vai ter uma evolução ou uma aceleração de soluções de várias das doenças ou dos problemas crônicos que afetam os seres humanos. Então, eu recentemente, por coincidência, eu tive com 4 ou 5 empresas, sejam de brasileiros ou de americanos, mas que estão tentando soluções para doenças que são complicadas e que, poxa, tem um caminho, né? Desde fazer as pessoas voltarem a ver, solução de curas para algumas das piores doenças, augmented human, então você melhorar a capacidade do humano para aqueles que têm alguma certa dificuldade. Então, eu acho que tanto em robótica, mas também como em biotecnologia, eu acho que a inteligência artificial vai trazer grandes novidades nos 10 anos. Eu acho que a gente, em casa, agora eu tô com crianças mais velhas, né? Então eu já cheguei naquela fase em que as crianças riem das tecnologias que eram da minha infância, né? Então, quando você fala que você tinha que levantar para mudar o canal da televisão, os meus filhos acham engraçados. Eu tô oficialmente a geração passada. Aí eu estava outro dia conversando e falando qual é a tecnologia que vai fazer os meus filhos ou a nossa geração absolutamente obsoleta. Eu acho que são essas duas. Eu acho que é o uso de robô no nosso dia a dia e a biotecnologia, que vai gerar uma série de soluções ou um jeito de viver diferente. Então, bastante otimismo aí nos próximos 10 anos com o que tem por vir. Então, isso não é uma tendência. Só complementando aqui, biotecnologia. A gente está, desde 2012, desenvolvendo uma plataforma para atender essa demanda da biomedicina, né? Então, a plataforma Clara da NVIDIA
hoje é extremamente utilizada por grandes laboratórios farmacêuticos. Tivemos aí também a oportunidade de ajudar durante a pandemia os diversos laboratórios a usarem o seu conhecimento usando técnicas de visão computacional, técnicas de realidade virtual e, obviamente, trazendo inteligência artificial para projetar como aquela vacina iria causar o efeito no ser humano X, Y, Z. Então, assim, isso já é uma realidade dentro desse mundo. Então, poucas pessoas entendem, acho que a gente ainda continua sendo aquela empresa focada na indústria de gaming, na indústria de computação gráfica 3D, mas a gente está em todas essas verticais que estão moldando esse novo mundo aí que a gente vive hoje, não é o futuro, entendeu? Muito legal, acho que foi uma conversa bem interessante, de reflexões aí para você que ouviu até o final, com certeza fazer. E eu queria, antes de concluir, agradecer novamente as participações do Thiago e do Márcio aqui com a gente. Valeu! Obrigado, Marcelo. Obrigado, Thiago. Obrigado, Márcio. Obrigado, Marcelo, pelo convite.